auxiliar a mulher, um regime alimentício especial. A indústria Gama, nutrida exclusivamente com a bela carne de porco de tamanho, não resistiu às acomodações do esposo e à sua resistência. Devemos assim a total extinção da dinastia dos Bacamar. Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas. O nosso médico mergulhou literalmente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos lhe chamou especialmente a atenção. O recanto psíquico, o exame da patologia cerebral. Não havia na colônia, ou no reino, uma só autoridade em tal matéria, mal explorada ou quase explorada. Simão Bacamarte compreendeu que a ciência lusitana, e principalmente a brasileira, podiam presidir.
isso ainda, o inexplicável de alguns casos. Como, por exemplo, um rapaz branco e vilão, que todos os dias depois do almoço faz um discurso regularmente, ornado de grãos, plantilhas e apóstolos, com seus recados de grego e latim, e suas bolas de Cícero, Apuleio e Tertuliano. O vigário não quis acabar de preto. É o quê? Um rapaz que ele vira 3 semanas antes, jogando peteca na rua. Não te engano, mas a verdade posso repreender se está vendo isso todos os dias. Quanto a mim, Tornou vigário, só se pode explicar pelas confusões nas línguas na Torre de Babel. segundo nos conta de escritura. É fácil trocá-las agora, desde que a razão não trabalhe. Essa pode ser a explicação divina do fenômeno. Disse a Nietzsche depois de refletir um instante. Mas não é impossível que haja alguma razão humana ou puramente científica. E disso se trata. Vai que seja, e fico ansioso, realmente. Os loucos por amor eram 3 ou 4, mas só dois contavam pelo curioso do delírio. O primeiro, um falcão, a cada 25 anos. Supunha essa estrela d'alva, abriu estrada na cama de pernas para dar certo a questão de raio. Estava lá, a perguntar, não pode sair quando ele reconhece. O outro andava sempre ao redor das salas ou dos pátios, ao longo dos corredores à procura do fim do mundo. Ele era desgraçado, aquele lugar deixou para seguir no verãozinho. Mas descobriu a fuga, armou seus caos, preparou a garrucha e encontrou ambos 2 horas depois na beira de uma lagoa e os matou, por maior requinte de crueldade. O ciúme satisfez, mas o vigário estava louco, então começou aquela ânsia de ir ao fim do mundo, a gata dos fugitivos, a mania das grandezas de tentar notáveis. O mais notável era o pobre diabo. Ele não repetinava as paredes, Porque não olhava nunca para nenhuma pessoa. e toda a sua genealogia que era esta. Deus engendrou o ovo engendrou a espada engendrou Davi engendrou a púrpura engendrou o Marquês engendrou o Duque engendrou o Conde, que sou eu. Dava um Satanás 10 para os sábados, ele repetia 5, 6 vezes seguidas. Deus engendrou o ovo engendrou o ovo. Outra mesma espécie era o escrivão seguinte mordomo do rei. Outro, um boiadeiro de Minas, cuja mania era distribuir boiada a toda a gente. Dava 300 cabeças a um, 600 cabeças a outro, 1.200 não acabava mais. A paciência alienista era ainda mais extraordinária do que todas que existiam na casa dele. Simão Bacamarte começou por organizar um pessoal de administração, além das ideias do Boticário Crispim Soares. Aceitou também 2 sobrinhos, aprovado que ele pediu, aprovado pela Câmara, da instituição de boa comida. Era o melhor que podia fazer para frente cuidar do seu ofício. A casa dele era agora uma espécie de mundo, onde há governo temporal e o governo espiritual. E o padre Lopes ria destrocado, com a fim também de ser que era uma chalaça. Deixe estar, que ele poderá denunciar ao Papa. Uma vez exonerada da administração, porém isso fosse ter uma vasta classificação do seu governo. Dividiu-os primeiramente em 2 classes principais: os furiosos e os mansos. Depois é Depois foi subclasse: monomanias, delírios e alucinações diversas. Cristo Feito começou a estudar grave contínuo, analisando os hábitos de cada louco furioso, as horas de acesso, antipatias, antecedentes da família, enfim, uma devassa que não faria mais de lado corregedor. E a cada dia notava-se uma observação nova, uma descoberta interessante. Ao mesmo tempo, estudava o melhor regime, as substâncias medicamentosas, os meios curativos e os meios paliativos, mas não só o que vinha pelos seus amados árbitros, como também o que ele mesmo descobria: a força da sagacidade e a paciência. Ora, todo esse trabalho ia trabalho maior e mais tempo. Mal comia e mal dormia. E ainda comendo. Era como se trabalhasse. Porque ora questionava o texto antigo, ora ruminava uma questão. E muitas vezes um cabo a outro ao jantar, sem dizer uma só palavra da detalhista. Capítulo 3. Din, din. Deus sabe o que faz. Naquela noite,
Pastor Evarista, vocês sinceras e abundantes não chegaram a palavra. Adeus! Soluçaram enfim as damas e o boticário, que partiu a comitiva. Simão Bacamarte alongava os seus pelo horizonte adiante, deixando ao cavalo a responsabilidade do progresso. E mais rivais do gênito Um fito presente com todas as suas lágrimas e saudades. o outro debate futuro com todas as suas auroras. Capítulo 4. Uma teoria nova. Ao passo que o Dona Evarista vinha lágrimas ao Rio de Janeiro, Simão Bacamarte estudava todos os lados. Um dia de manhã, Eram passadas 3 semanas. estando os visuais ocupados em terminar de liberar o seu medicamento, veio me dizer para que mandar o chamado. Trago notícias importantes, acrescentou o portador. Crispim padeceu. Que negócio importante poderia ser, se não alguma notícia da comitiva, em especial de sua mulher? Crispim amava a mulher e desde 30 anos que tinha passado um só dia longe dela. Agora se explicam os monólogos que ele fazia e os povos queriam ouvir falar nunca vez. Anda! Quem te mandou consentir na viagem de cesárea? Bajulador, torpe bajulador. Só para não alcançar o Bacamarte, né? Pois agora aguenta-te, aguenta-te. Alma dilatar e fracalhão vil, miserável. Diz também é tudo, não é mesmo? Aí Chinudo, viu? E muitos outros nomes feios, que não deve dizer aos outros. Quanto mais assim mesmo, daqui a nada foi feito o recado. É o nada. Tão depressa, voou a casa dele. O alienista recebeu com alegria digna de um sábio. Eu estou muito contente. Notícias do nosso povo? Trata-se de uma experiência. Mas é uma experiência que vai revolucionar a face da terra. A loucura, até hoje objeto de meus estudos, era uma ilha perdida no oceano da razão. Chega a suspeitar que é um continente. E se isto para dominar o fato, Depois, ele ficou completamente a sua ideia. No conceito dele, a Sânia abrangia uma vasta superfície de cérebro. Gracioso, muito gracioso. Exclamou que os visuais levantando a mão aos céus. quando a ideia de ampliar o território da loucura, achava os boticários extravagantes, mas a modéstia, principal adorno de seu espírito, não lhe sofrerá confessar nada além de nobre entusiasmo, declarou sublime, verdadeiro e acrescentou que era caso de matraca! Naquele tempo, Itaguaí não dispunha de imprensa. Tinha 2 modos de divulgar uma notícia. Por meio de cartazes manuscritos e pregados nas paredes e nas portas da Câmara da Matriz, Ou por meio de matraca! Contratava o senhor por 1 ou mais dias para andar a luta povoado com a matraca na mão. De quando em quando, tocava. Reunia-se gente e anunciava o que lhe comiam. com a definição toca de todos os tempos, a loucura e a razão estão perfeitamente delimitadas. Sabe onde uma termina e onde a outra começa. Para que transpor a cerca? Itaguaí no inverno ficava à beira de Mariposa. Capítulo 5. O terror.
amigos e o Presto punha-se em marcha. Dona Evarista era a esperança de Itaguaí. Contava-se com ela para minorar o flagelo da Casa Verde. A propósito da Casa Verde, disse Padre Lopes que levantou habilmente para o assunto da ocasião. Sim. A senhora vem achá-lo muito cheio de gente. Sim. Lá está o Mateus. O abardeiro. Lá está a bardeira, a prima da bardeira, fulano, ciclano. Tudo doido? Tô quase doido. Mas então... Dona Evarista achou realmente extraordinário que toda a que ensandecesse um ou outro vai, mas agora todos. Entretanto, custava-lhe duvidar que o marido recolheria bem a Casa Verde se ele falava evidente de loucura. Devemos acabar com isso. Não podemos continuar. Abaixo a tirania. Mesmo está violando a linha. Não eram gritos nas ruas, eram suspiros em casa. Mas não tarda a hora dos gritos, o terror crescia. Avizinhava-se a rebelião. É preciso derrubar o tirano! É. Capítulo 6! A rebelião! Cerca de 30 pessoas ligadas ao barbeiro redigiram e levaram uma representação à Câmara. A Câmara recusou aceitar. A Casa Verde é uma instituição pública. A iniciação das redações foi herói. O barbeiro declarou que dali levantar a bandeira, destruir a Casa Verde. Que Itaguaí não poderia mais servir de cadáver nos estudos de um despotar. E a ruaça crescia, já não era unida, mas muitas pessoas acompanhavam o barbeiro, cuja veia familiar é importante ser mencionada, já que graças a ela, a rebelião foi conhecida como Os Canjicas! E o movimento ficou sério, ficou o nome de Revolta dos Canjicas! Dona Evarista teve notícia da rebelião antes que ela chegasse. Veio dar uma de suas filhas. No momento da ocasião, soltava um bicho de seda e não quis crer. Há de ser alguma patuscada. Ô, Benedito, esse é a barra da boa. Está melhor do que bom, está ótimo! Vira um bocadinho! Está ótimo! Não é patuscada não, senhora. Estão gritando lá fora, hein? Morra, doutor Bacamarte, morra o alienista. Se viu um moleque assustado. Cala a boca, tolo. Benedita, a vista azul não segue até o chão. É preciso descozer. Igualzinho. E... Morra, doutor Bacamarte! Morra, o tirano! Cuidado com as 300 doses! Era a rebelião que se invocava na Rua Nova. A princípio, Dona Evarista não tivera uma pilha de sangue, o terror petrificou-a. Já no cama, correu instintivamente pela porta de fundo. E o garotinho da Evarista dera um segundo de crédito, tiveram seu momento de triunfo súbito. Dona Evarista correu à sala interior onde o marido estudava. Chamou pelo marido do coelho. Simão! Simão! A terceira, Simão! Perguntou quem tinha se estava doente. Você não ouve esse grito, Simão! Abaixo a Casa Verde! Ele deveria também chegar a parar.
dos créditos. E com eles, a salvação de Itaguaí. A multidão ficou furiosa. Alguns treparam na janela, outros correndo à solta pela rua. Muitos chamaram, mas a maioria ficou urrando de cólera, por fome e animados pela educação do barbeiro. A derrota dos canjicas ficou iminente quando um terço dos dragões resolveu passar subitamente para o lado da rebelião. A revolução triunfante não perdeu um só segundo. Recolheu os feridos e levou-lhe às casas próximas. Na Casa Verde, houve frota fraternizada. Dava viva até o rei. Dava viva até o vice-rei. Augusto Porfírio. A Itaguaí! Porfírio aceitou o encargo, veio até a janela e fez uma proclamação curta, mas enérgica. Itaguaienses! Contai com o meu sacrifício e a coroa será por nós. Toda essa gente advertiu no mais profundo silêncio. Acerca da proclamação da Casa Verde. E, segundo uns, não poderia mais ter visto indícios de projetos tenebrosos do barbeiro. O dia acabou alegremente. O barbeiro fez expedir um ato declarando um feriado e foi atrás do vigário pedir uma celebração de data tão solene. Em todo caso, Vossa Reverendíssima não se alistará nos inimigos do governo? Como alistar entre os inimigos se o novo governo não tem inimigos? O barbeiro sorriu. Era pura verdade. Salvo o capitão, os vereadores e os principais da vila. A camisa abençoava o nome daquele príncipe que veio para Itaguaí, o terrível senhor Marcamar. Capítulo 8. As angústias do boticário. O barbeiro estava no palácio do governo com 2 ajudantes de ordens e dirigiam-se à residência do Simão Bacamarte. Não descreva o terror do boticário, eu ouvi dizer que o barbeiro ia à casa, sabe de quem? Do alienista. Vai prendê-lo! E renomearam-lhe as angústias! A esposa, senhora Mágica, amiga particular de Dona Evarista, dizia-se que no lugar dele, ela lá tinha uma Bacamarte. A esposa não teve outra ideia, além de aconselhar o marido a ficar doente e se metesse na cama. Ai, eu queria a casa do doutor Bacamarte. E vai acompanhado de gente. Disse a mulher, no dia seguinte ela da cama. Vai prendê-lo! Uma ideia atrás da outra. O boticário logo concluiu que, uma vez preso o alienista, viriam também buscá-lo na qualidade de cúmplice. Então ele ergueu-se, disse que estava bom e queria sair. E mesmo com todos os protestos da consorte, ele foi. Foi ao palácio do governo e mostrou-se admirado de ver como trataram. Deram-lhe cadeira, refrescos, elogios e disseram que sua senhoria não tardava. Tinha ido à Casa Verde para negócio importante. Não tardava. Capítulo 9. 2 livros caros! Não tardou o alienista em receber o barbeiro. Disse que não tinha meio de resistir e que por
fato estatístico, resultava para ele que a convicção verdadeira não era aquela, mas sim a oposta, e, portanto, que devia se admitir como normal e exemplar todos os desequilíbrios da faculdade, e, com a hipótese patológica, todos os casos que aquele equilíbrio fosse ininterrupto. 4. Ia mandar retirar todos os loucos da Casa Verde, e nela, agasalhar as pessoas que se encontrassem agora nas condições expostas. 5. E tratando de descobrir a verdade científica, não se pouparia esforços a toda a natureza, esperando na Câmara a sua igual dedicação. 6. Que restituiria a soma dos feitos, o valor destinado ao alojamento do suporte, loucos, excluindo a parte de gastos com alimentos, roupas, o que seria averiguado nos livros e arcas da Casa Verde. Não foi menor a alegria dos amigos e dos parentes dos loucos reclusos. Jantares, danças, luminárias, tudo houve para celebrar tão vasto acontecimento. Não me inscreva às festas por não interessarem ao nosso propósito. Mas foram esplêndidas, tocantes, troncadas. E assim mais desumanas, produzidas pelo ofício de Simão Bacamarte. Nós vemos na frase final do artigo 4 Uma frase cheia de experiências futuras. Capítulo 12. O final do artigo 4. apagaram sem iluminares, reconstituíram-se famílias. Tudo parecia que depois dos seus antigos eixos reinava a ordem. Não só findar as queixas contra o alienista, mas também comunicam o ressentimento que ficou dos atos que ele praticara. Dona Evarista, a princípio, tivera a ideia de separar-se de seu consorte. Mas a ideia de perder componente tão grande homem fez viver qualquer sentimento de amor próprio e o cada vez ser mais feliz do que antes. Não menos íntima, ficou a amizade do boticário e do alienista. Entretanto, a Câmara, respondendo ao ofício de Simão Bacamarte, tratou enfim de legislar sobre ele. Foi adotada sem debate uma postura autorizando o alienista a agasalhar na Casa Verde tanto daqueles que achassem perfeito equilíbrio mental. O padre Locke, por exemplo, só foi capturado 30 dias depois. A mulher do boticário, 40 dias. No fim de 5 meses, estavam alojadas mais 18 pessoas. Mas Simão Bacamarte não afrouxava. Ia de rua em rua, de casa em casa. Tentando, interrogando, estudando, E quando colhia enfermo, leva carinhosamente a Letícia ao colo da arrebentada Júlia. achara sem fim a verdadeira patologia cerebral. O desfecho desse episódio não merece nada menos que 10 capítulos de exposição. Mas me contento com um, que será o rebate da narrativa e um dos mais belos exemplos da convicção científica. Capítulo 13. Luz Ultra. Era a vez da terapêutica. Às vezes bastava-se uma casaca, uma fita, uma cabeleira, uma bengala para se restituir a razão alienada. Às vezes o alienado era mais resistente. Então recorria-se a anéis brilhantes, distinções honoríficas. Havia um poeta que resistia a tudo. Realmente é admirável, Dizia-se nas ruas, ao ver a expressão sadia e encurtar os dois ex-benestes. no fim de 5 meses e meio, estava vazia a Casa Verde, todos curados. Agora se imagine a alegria do alienista ao ver sair o último hóspede da Casa Verde, mostrar que não conheceis nosso grande homem. Luz Ultra. Ele ficou preocupado, cogitativo. No conceito dele, os cérebros que ele acabara de curar tinham em si próprio outro e novíssimo cérebro. Vejamos se chega aqui uma última verdade. Em pé, diante de uma janela com um corpo vestido, apoiado sobre a mão direita, perguntou-lhe: Mas Vera saiu eles loucos e foram curados por mim? Ou que pareceu cura não foi a descoberta do perfeito desequilíbrio mental? E cavando por aí abaixo, ele a descoberta que ele fez. Os cérebros que ele acabara de curar eram totalmente organizados como todos os outros cérebros. o alienista teve duas sensações contrárias. Um radicoso e outro de abatimento. Ele gostou em si mesmo com perfeito equilíbrio moral e mental. Duvidou logo é certo, e chegou mesmo a cumprir a ilusão, mas sendo um homem prudente, convocou um conselho de amigos, a quem a opinião foi afirmativa. Tenho vício. Tudo perfeito.
dali há 17 meses, no mesmo estado que entrou, sem ter podido alcançar nada. Dizem que ele morreu dali há 17 meses. Dizem que ele morreu dali há 17 meses. Dizem que ele morreu dali há 17 meses. Dizem que ele morreu dali há 17 meses.